Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo ao TBC Esporte, abraçando também a audiência da TV Alego, da Rádio Brasil Central AM 1270 e também a audiência da Rádio Brasil Central FM 90,1. Chega mais, manda seu recadinho, sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp, o 992298580. E a gente abre o programa de hoje dando boas-vindas aos nossos comentaristas, esse timaço que está aqui comigo hoje. Boa noite, Daniel Santana. Boa noite, Thaís, Evandro, boa noite, Vitor, amigos de casa. Realmente o futebol goiano ele está precisando talvez aí de um upgrade, viu? Porque hoje tanto o Goiás quanto o Atlético apresentaram jogadores que já estavam lá. Sem ter o que fazer, apresentaram jogadores que já estavam no clube. Já jogaram, inclusive. Já jogaram, inclusive. Boa noite, Evandro Gomes. Boa noite, Thaís. Tudo bem, né? Um abraço para você, para o Daniel, para o Vitor. Olha só, eu assisti hoje mais uma rodada da Liga dos Campeões e pelo começo avassalador, parece que se encaminha mais uma vez para um time chamado Bayern Munique, 4-0 no Atlético, do Simeone. Olha só, e para quebrar esse time de preta que hoje o Vitor de amarelo, boa noite, Vitor Monteiro. Destacando, né? Bem centralizado, boa noite, Thaís Freitas, boa noite, Daniel, Evandro, ótima noite para você que nos acompanha em mais uma edição do TBC Esporte. Daniel destacou o Goiás, Atlético, o Evandro destacou a Liga dos Campeões e ontem tivemos também o início da última rodada da Libertadores, que será um dos temas aqui. E tem um tema muito bacana que a gente vai tratar hoje, Thaís, é possibilidade de volta de público aqui no estado de Goiás. Exatamente, mas a gente abre hoje essa edição falando do Goiás. O time esmeraldino apresentou nesta tarde o volante Salazar, ele que é colombiano, já estava no clube e você escuta agora como ele foi apresentado. Como se jugaba en Santa Fe, de pronto Colombia es más físico, acá es más técnico y pues hoy me caracterizo por ser un jugador de mucha cualidad con la pelota, de jugar siempre al ras de piso, de ese primer pase, darlo bien y filtrar mucho balón y obviamente tácticamente muy ordenado y a disposición de lo que cuenta el cuerpo técnico. Tá aí, o Salazar, 25 anos, jogador colombiano. O que vocês acharam dessa apresentação? É um jogador que veio para acrescentar essa equipe do Goiás? Eu tratasse de um bom jogador. Compreendeste o que disseste? Claro, se falar bem calmo, pausadamente, dá para a gente entender absolutamente tudo. É uma expectativa, né, Thaís? Ninguém pode falar se é bom, se é ruim, melhor é esperar. Entrou um pouco numa partida aí, foi contra o Bahia. Foi contra o Bahia no segundo tempo. Pouco tempo para mostrar que tem qualidade ou não tem, mas a gente só pode esperar o melhor. A gente torce para que as contratações deem certo, afinal de contas, o nosso futebol está precisando mesmo se reforçar. Meninos? Meninos. Exatamente. Meus meninos, vocês acham que Salazar entraria no lugar de quem nessa equipe atual do Goiás? Bom, Thaís, a gente tem que olhar com um pouquinho de calma. O Breno estava fazendo um bom campeonato, né, brasileiro, estava sendo da sustentação ali do Goiás no meio campo. Com essa lesão no último jogo, o Daniel lembrou bem durante a semana. O Breno ficou muito incomodado com a máscara, então a gente tem que ver um pouquinho de calma também essa questão do Breno. Mas e o Ariel entrou muito bem na formação titular do Goiás também, o Ariel Cabral. Tem sido um jogador importante nesses 2 últimos jogos que ele estreou e já ganhou a condição de titular. Entrar aos poucos mesmo para a gente ver um pouquinho mais da característica do Salazar, né? Até antes do programa a gente estava comentando e brincando o quanto desses gringos o Salazar parece que foi o que chegou mais à vontade, entendendo já e falando com calma. Dá para entender o que ele fala mesmo em espanhol, o que no caso o Quevedo chegou falando muito truncado, não conseguia nem entender. Dependia muito do intérprete, o Tado também foi da mesma forma. Então, o Salazar vem para a sua primeira experiência no futebol brasileiro, jogador já com uma boa idade, 25 anos, a gente fica no aguardo para ver ele entrar e mostrar sua qualidade, porque tem uma boa história no futebol colombiano. Mas é porque ele está aqui há tanto tempo, ele foi apresentado agora, mas está há tanto tempo que já aprendeu a falar português, se brincar já tem até família aí já. O exagero. Ele está falando melhor que o Jorge Jesus quando estava no Flamengo, verdade. Que é português. Agora sim, Daniel, Vitor, Thaís, eu acho que a situação está se complicando para o Sandro, porque no meu ponto de vista não é saber se o Salazar vai jogar ou não. Porque o que jogou o Ariel Cabral em 2 jogos e o que o Breno vem jogando
não teria a menor necessidade de tirar os dois do time. Eu acho que vai se complicar até para o Sandro no momento de se recuperar. E falando do Salazar, demorou aí a ser apresentado, porque ele já chegou com um gancho, né, da Conmebol de 3 partidas que ele teve que cumprir sem poder atuar. E o jogo, o primeiro que ele foi relacionado foi justamente contra o Bahia, que foi justamente ali na chegada do Shailon. Então o clube apresentou o Shailon para hoje estar apresentando o Salazar. Não, eu estou fazendo, obviamente, que é uma brincadeira, uma ironia, de se compreender que o Goiás não tenha tido tempo para apresentá-lo, assim como o Atlético, o Arnaldo, porque os dois clubes vinham numa sequência eletrizante de jogos, sem tempo nem para treinar, quanto mais para apresentar jogador. Então é normal que nessa primeira semana, que todos os dois aí, tanto o Goiás quanto o Atlético, têm livre para poder treinar, só vão jogar no fim de semana, que os times tenham se preocupado em apresentar esses jogadores que ficaram faltando. Com relação ao Salazar, para mim, o jogador que eu mais tenho gostado de ver jogar no Goiás, ali no meio de campo, é o Breno. É jovem, tem mostrado muita vontade, eu acho que o Goiás tem que valorizar isso. Mesmo com a contusão, acho que logo, logo ele vai estar 100% e vai estar jogando bem. O Ariel chegou muito bem, então hoje eu concordo com o Anderson que Breno e Ariel seriam titulares desse time do Goiás e o Salazar ficaria para a reserva para substituir caso um dos dois não pudesse jogar. O Evandro lembrou muito bem, o Sandro que chegou como uma das grandes contratações do Goiás no ano, né? Foi anunciado pelo Goiás como jogador de seleção brasileira e se não ficar esperto aí, principalmente já por ter uma idade já avançada, talvez não conseguir jogar todos os jogos com aquele pique físico que um volante precisa, talvez ele vai virar reserva desse time, Evandro. O caminho é esse mesmo, porque o Sandro nunca fez uma partida assim encantadora no time do Goiás. Aquela partida de encher os olhos do torcedor, ele ainda está devendo. O Breno, eu acho que qualquer treinador que tiver um pouco de compreensão em relação às necessidades do clube, vai colocá-lo como titular. Por quê? Porque é jogador para o Goiás vender, ganhar um bom dinheiro em cima dele. Ao contrário dos outros que estão aí, cumprindo um contrato, que são o Cabral, até mais novo, o próprio Sandro já no fim de carreira, mas no momento não vejo mesmo razão para tirar os dois que estão jogando, não. E hoje um assunto que teve muita evidência também foi a campanha apresentada pelos treinadores que passaram neste momento pelo Goiás. A gente tem aí o Anderson Moreira que completou 6 partidas à frente do Goiás e temos um comparativo com o Thiago Largue que também ficou 6 jogos. A gente vê ali, o Thiago teve uma vitória, o Anderson até agora não conquistou nenhuma, o Thiago 2 empates, mesma coisa do Anderson. O Thiago teve 3 derrotas, o Anderson 4, 27% de aproveitamento contra 11% do atual treinador. 9 gols marcados na época do Thiago, 6 agora, 11 gols sofridos e 13 agora. São números, né? Sim. Contra os números você não pode reagir, não pode discutir. Todavia, o ponto de vista meu é que o Anderson é um treinador que tem muito mais capacidade para reequilibrar o time do Goiás. Não é? O Thiago Largue está sendo ressaltado ali por uma vitória que ele teve, né? E o Anderson não teve nenhuma. Mas eu acredito que é muito mais importante você, do meio para frente, dar uma largada boa, do que começar mais ou menos para depois cair. A expectativa é de que o Anderson possa colocar esse time do Goiás num ponto muito melhor a ponto de sair, né, dessa situação de rebaixamento. Até porque o Thiago não teve esse meio para frente, né? Quando o time começou a engrenar um pouquinho mais, que venceu o Inter, depois o empate com o Ceará, ele saiu. Quando o time conseguiu apresentar uma pequena melhora de resultados, o Thiago Largue já acabou deixando o clube. Mas às vezes, Vitor, Daniel, Thaís, tem aquela história que o Adson Batista sempre fala isso, que o treinador de futebol, talvez ele não seja apenas aquela figura lá do campo. Ele é sempre muito observado no dia a dia do clube, no trabalho diário dele. Sim. O que muda na conversa dele no dia a dia, o treinamento dele no dia a dia. Isso é muito importante, não é, para um clube de futebol. O Adson já não cai mais nessa de se empolgar com um treinador que chega, ganha 2, 3 jogos, depois ele fez isso com o Cristóvão. Que é um grande exemplo. Estava numa campanha espetacular, mas ele não gostava do dia a dia dele. Então o clube tem que olhar isso e o Adson está muito certo, né? A gente está falando do Goiás, mas eu coloquei o Adson no meio, porque o Adson é um cara que observa muito esses detalhes. O Adson é muito esperto, na verdade, né? Ele, depois a gente vai falar mais disso, mas ele disse essa semana que não vai contratar treinador argentino, que isso é modismo.
Argentino não, estrangeiro, porque isso é modismo. Na verdade, não vai contratar porque o Atlético precisaria aí rodar bastante para achar um treinador com capacidade, com as condições que tem. Mas me agradou hoje, vendo os números de Thiago e do Anderson, o Thiago leva uma vantagem pela vitória, mas eu não posso fazer esse tipo de análise, Evandro, apesar dos números não mentirem, porque todos os dois tiveram muito pouco tempo para trabalhar. Então, qualquer análise que for feita nesse universo de 6 jogos, ela é injusta. Se eu dirigir o Goiás durante um jogo e vencer um jogo, eu vou ser melhor do que esses dois que tiveram aí à frente os 6 jogos. O que eu acho que o Anderson precisa é de tempo para trabalhar, já que a diretoria o contratou e confia no trabalho dele, coisa que o Thiago não teve, e eu critiquei a diretoria aqui por tê-lo mandado embora, já que havia contratado, deveria ter dado respaldo para o treinador. Me agradou ver o Marcelo falar essa semana também que, independente dos resultados, mesmo o Goiás sendo rebaixado, que o Anderson ficará até o final. Eu espero que ele cumpra isso. Tá certo, e agora a gente muda um pouquinho de time, a gente vai falar do Atlético Goianiense, que também apresentou o jogador hoje que já estava no clube. A gente fala do lateral Arnaldo, que já fez 2 partidas pelo rubro-negro. A Série A é um campeonato que todo mundo quer jogar, né? É um dos campeonatos mais difíceis do mundo aí. E eu voltei a estar jogando esse campeonato, né? Como o Alex falou, eu já tinha jogado em 2017, 2018 também. E é um campeonato muito difícil, a gente sabe que a gente tem que estar focado sempre no que a gente quer, a gente tem que correr, a gente tem que treinar, a gente tem que jogar, a gente tem que ter coragem, né? Como o Atlético está tendo. E o que eu posso ajudar é o que eu já entrei em 2 jogos aí, ajudar um pouco na minha experiência de Série A, também já joguei Libertadores, então acho que isso ajuda um pouco, agrega um pouco, mas eu vim para ajudar, vim para somar, vim ajudar e ser ajudado também, porque o clube já vem fazendo um grande ano e eu prometo ser mais um aí para ajudar. Tá aí o Arnaldo, vocês acham que ele merece ser titular? Apresentou um bom futebol, entrou em 2 partidas, 2 empates do Atlético. Vou falar uma coisa para você. Apesar de ser um jogador bem criticado, eu não estou vendo o Dudu complicar. Eu estou achando que ele está jogando bem. Vejo muita razão para tirar o jogador que está atuando agora. Porque ele às vezes tem deficiência no apoio, desarma bem. Não estou vendo muita razão, não. O Arnaldo, até nós brincamos aqui no começo, são jogadores que foram apresentados agora, tanto o Arnaldo quanto o Salazar, mas a maioria dos clubes aqui no Brasil faz isso. Apresenta o jogador depois de um mês que está lá. Às vezes até já jogou 2, 3 partidas, né? Às vezes apresenta até para poder valorizar o patrocinador, espera um por um para apresentar e vai assim. O Arnaldo, para quem não sabe, ele fez um contrato aqui com o Vila Nova uma época. Esteve perto por 3 vezes e uma chegou a acertar, né? Ele fez o contrato com o Vila, foi contratado pelo Vila Nova. Aí o Botafogo entrou na parada. Aí o que o Vila fez? Segurar o jogador como, insatisfeito aqui. O Vila teve uma pequena recompensa para abrir mão do contrato que tinha assinado com ele. Ele foi do Vila sem estrear. E em relação à titularidade, acho cedo, acabou de chegar, tem que ganhar seu espaço aos poucos, até porque não é uma coisa urgente, como o Evandro bem destacou. O Dudu, se não é nenhuma sumidade, não é uma unanimidade entre crítica, entre imprensa e torcida, ele também não é um jogador abaixo da média, não é um jogador que compromete. O Atlético não deixa de ganhar pontos por culpa do Dudu. Então, tem que ir com calma. O Eduardo Souza, que é o atual comandante, que faz parte da comissão permanente no Atlético, toda a comissão de futebol do Atlético vão com calma, porque vejo como algo natural que o Arnaldo vai ganhar a titularidade. Mas como acabou de chegar, vai ganhando aos poucos, porque não tem esse desespero para o Arnaldo ter que, no próximo jogo, já ser titular absoluto do Atlético. É bom você ter 2 opções de qualidade, porque lateral ali é uma posição complicada, porque é uma posição onde o jogador tem um desgaste físico muito grande. Então, geralmente, é difícil você manter o mesmo lateral por vários jogos. Espero que o Arnaldo possa contribuir. Eu não tenho muito a dizer sobre as participações dele até agora. Não foi extremamente brilhante, mas está chegando. Também não complicou. O Atlético fez 2 bons jogos, os 2 últimos jogos que ele participou. Então, não tenho críticas a fazê-lo. Com relação ao Dudu, eu concordo com o Evandro, que mesmo não sendo ideal, não tendo mostrado ainda que é um grande jogador à frente do Atlético, ele também não tem complicado. E também a gente compara muito com algumas peças do Atlético que vinham indo muito bem à frente do clube, né? Principalmente o Edson, o volante que saiu.
Então tem que dar um tempo para o jogador poder mostrar o melhor dele. Pensando agora assim, Copa do Brasil, temos o Internacional à frente aí do Atlético Goianiense em breve, né? Já semana que vem, pelas oitavas. E a gente... Não será no Acioli. Não teremos nem o Dudu, nem o Arnaldo. O Dudu pertence ao Inter e o Arnaldo jogou a Copa do Brasil pelo Avaí, o ex-clube, e agora? Provavelmente o João Vitor, né? João que Vitor. foi muitas vezes utilizado, o zagueiro foi utilizado, inclusive no último jogo, em alguns momentos, nos últimos jogos, alguns momentos ele foi deslocado ali para a direita, até pensando um pouquinho também nessa Copa do Brasil. O Atlético, que não, fora o Dudu, não tinha outra opção para o setor de lateral. O Arnaldo chega até para isso, para dar uma opção a mais. E, curiosamente, na Copa do Brasil, nem Arnaldo nem Dudu estarão à disposição. Então, o João Vitor, com certeza, será o atleta utilizado naquele setor do campo. Evandro Arnaldo, que chegou até comentando que a proposta de sair da Série B para vir para a Série A, claro, que chamou atenção e foi primordial na decisão dele de vir para o Atlético Goianiense. Uma vitrine aqui maior. De qualquer jogador, porque, convenhamos, se jogar no Botafogo hoje, eu não sei nem se o Flamengo tem. O Ninho do Urubu hoje é muito bonito, muito arrumado, mas fora isso, Botafogo nem pensar de ter um centro de treinamentos como tem o Atlético. Então, os dois times aqui, Atlético e Goiás, eu acho que no Rio de Janeiro, se tiver um mais ou menos parecido com o do Goiás ou do Atlético, é o do Flamengo. Certo. Porque Fluminense, Xerém, aquele negócio para lá, vai ficar bonito, vai, mas ainda não. E o jogador tem orgulho disso. Por que os times fazem questão? Tanto quando vem um jogar com o Goiás, treina no Atlético. Quando vem jogar com o Atlético, treina no Goiás. Os caras saem todos impressionados com a estrutura dos clubes daqui. Aí o torcedor fica assim, a estrutura boa, mas os times não ganham. Mas é a estrutura que, às vezes, ela não ganha jogo, mas ela pode um dia te dar um campeonato. Sim. Então é por isso que os clubes têm essa preocupação. E só complementando aí que o Evandro falou sobre o estádio Antônio Ascioli, o estádio está praticamente pronto. Até sexta-feira o Atlético deve receber a liberação da CBF e dos bombeiros para poder utilizar o estádio. O porquê que não utilizaria então contra o Internacional? Segundo a diretoria do Atlético, o seu presidente Adson Batista, ele acredita que o time sofreria bastante em entrar em um estádio novo, um gramado, sem ter treinado ali naquele estádio. Está acostumado a jogar no Estádio Olímpico e não está acostumado a jogar nesse gramado novo que foi reformado também do Ascioli. Então ele quer que o time treine, que o time se adapte primeiro ao gramado para depois voltar a jogar no estádio. Vamos fechar esse primeiro bloco agora falando sobre a possível volta do público aos estádios aqui em Goiás. O superintendente de saúde e de vigilância e saúde, o Ives Mauro Tener, falou que a reunião deve acontecer semana que vem já para resolver esse assunto. O que vocês acham disso, gente? Vamos escutar primeiro a fala do Ives Mauro e a gente comenta. Presidente, eu vou fazer essa pergunta, dadas algumas participações aqui no nosso programa de esportes, o TBC Esporte, que acontece logo após o TBC 2. Muitos telespectadores sempre na expectativa de que os jogos tenham público e nós sabemos que é preciso aí ter uma melhoria. Mas acompanhando toda a progressão que nós temos vivido aí da pandemia, existe uma previsão saudável para que tenha o público retornando aos estádios? Eu acredito que isso vai ser uma situação natural. Não só o público do estádio de futebol, como também nos eventos esportivos. Nós temos tido vários eventos esportivos, não só em Goiânia como no estado, que é restrito somente para os praticantes daquela atividade esportiva. Então nós acreditamos que será possível esse retorno do público para os eventos esportivos, entre eles o estádio de futebol. Só que essa deliberação, ela exige uma arguição maior, mais ampla, e nós devemos levar esse tipo de demanda para o COI estadual, que é onde nós também estamos avaliando o retorno do ensino presencial, do ensino médio, fundamental e superior e pós-graduação aqui no estado. Então, o COI estadual estabeleceu alguns indicadores para avaliar esse retorno. Então, caso a pandemia, os indicadores não só de Goiânia como do estado, continuem favoráveis a essa flexibilização, eu acredito que até a próxima semana nós possamos ter uma resposta em relação ao retorno das aulas presenciais, e aí já vamos deliberar também, colocar em pauta essa questão de presença de público em eventos esportivos, que também é uma necessidade de boa parte da população goianiense. Vocês concordam? É hora do público retornar aos estádios? Olha, Thaís, eu vou falar uma coisa para você.
Vitor, Daniel, o Ives Mal é uma autoridade nessa área de saúde. O Ives é um companheiro meu grande amigo, jogador de futebol nos finais de semana comigo, né? Esses dias ele esteve aqui, a gente conversou bastante. Então, acho que uma decisão a favor ou não da volta do público, da forma como eles decidirem, eu vou apoiar, porque eu sei que são pessoas que estão ligadas à área de saúde. E como ele disse ali, não apenas ele, né, as autoridades do Estado também. Ele falou pela Secretaria de Saúde Municipal, né, a Secretaria de Esportes, a Secretaria de Saúde Estadual, certamente vai também dar o seu parecer. E em autorizando, se a autorização vier das pessoas da área sanitária, não tem o que discutir. Vamos para o jogo, estaremos lá também. O grande ponto, como o Evandro falou, são as autoridades, né, da área de saúde, então eles que vão dar o parecer. Acho que a gente não tem que criticar quanto a isso, confrontar isso, mas é uma curiosidade, não crítica mesmo, de como será feito o controle, especialmente nos estádios, mesmo permitindo um menor público, menos público, como controlar isso para não ter uma aglomeração ou o pessoal não se juntar, não acontecer uma coisa que está proibida, mas quem ficará responsável mesmo por esse cuidado, por essa fiscalização nos estádios, nos eventos esportivos aqui em Goiânia e no estado de Goiás. Acho que é grande ponto, assim, a minha maior curiosidade é quanto a isso. E quais as normas vocês acham que seriam ideais para se estar conseguindo fazer isso com segurança, esse retorno do público aos estádios? Eu entendo o posicionamento do Evandro de respeitar as autoridades, afinal de contas, elas que têm competência para poder aí resolver se o futebol deve voltar ou não, se o público deve voltar ou não aos estádios. E acho que justamente o que o Vitor levanta, os protocolos, eles devem ser apresentados e estudados antes que isso aconteça. Independente disso, eu vou me posicionar mesmo não sendo uma autoridade da saúde, de que eu acho que esse assunto, não estou dizendo aqui uma definição da volta aos públicos, mas esse assunto ele deveria estar sendo discutido com mais cuidado, com mais zelo, porque é um assunto que está sendo deixado para depois, né, e que tem prejudicado muitos clubes, num país onde praticamente tudo já voltou. E eu não sou a favor de que tenha voltado. Para mim, nós deveríamos ainda estar num confinamento maior para que essa doença não tivesse atingido tantas pessoas. Mas nós vimos essa semana um show em praça pública no Pará com milhares de pessoas. Então, eu digo aqui em favor não só dos clubes, mas principalmente dos clubes pequenos, que estão às mínguas, né, que estão fechando as suas portas porque não estão tendo condição de sustentar o futebol. Então, eu não estou dizendo que tem que voltar. Eu estou dizendo que as autoridades elas têm que sentar e estudar o mais rápido possível para poder criar protocolos para que esse público volte, porque essa reunião está sempre adiada para depois na CBF. Os clubes se encontram e falam, não, cada estado vai ser de um jeito e vamos deixar para depois, e ninguém resolve nada. E aí os clubes estão passando dificuldades, sabe? Não estão pagando em dia, não estão conseguindo sustentar os seus atletas. Então isso tem que ser visto com mais cuidado e seriedade pelas autoridades aqui no país e no estado. Eu só tenho uma ideia. Para voltar, tem que ser uma volta uniforme. Voltar em todos os estádios. Sim. Né? Porque eu acho que atualmente a situação da pandemia ela está praticamente igual em todos os lugares. Então, a CBF tem que vir uma ordem de cima para baixo. A CBF reúne mais uma vez os clubes. Está todo mundo pronto para voltar? Porque não adianta. Vamos falar em nível de Estado. Aparecida aqui pode tudo, aqui na capital não pode, só tem uma rua que divide. Né? Aí você vai falar, por uma questão política de briga da CBF, a Federação Paulista não quer, mas a do Rio quer, a do Espírito Santo quer, a de Minas quer, a do Rio Grande do Sul. Então tem que ser uma coisa seguinte, ou volta todo mundo ou não volta ninguém. Também acho. E deixa para o ano que vem. Para não criar. Só tem novembro e dezembro ainda. Se discute em autorizar o regresso aos clubes de Série A e depois discutir Série B, Série C, Série D, sendo que são essas séries inferiores que mais precisam, porque não tem televisionamento. Qual a diferença? Exatamente, não tem patrocinadores. E qual a diferença? É o mesmo público. Exatamente.
Quer dizer que o público da Série B ele pode ser mais afetado do que o da Série A? É verdade. Idiotista. Vou mandar um alô, boa noite para todo mundo que está mandando recadinho aqui no nosso WhatsApp. Abraçando aqui o amigo Wilson Baixista, Banda Tropicália, mandou um recadinho. Quem também está ligadinho aqui é o Reis, da Uniagro. Olha a lembrança boa de Fortaleza, mandou uma foto. Daqui a pouquinho. Olá, estou sempre na audiência, Thaís, é o Rubão Colorado. Abraço para você, Rubão, que está sempre ligadinho aqui com a gente. Boa noite, Thaís, parabéns pelo programa. Abraço, Evandro. Francésio Rangel. Obrigada, Francésio. Francésio, eu quero mandar um abraço para a mãe dele, a Helenita Francisca Rangel, ao marido dela, o José Carlos Rangel Alves. Nosso a companheiro. toda a família, né? O Francésio é um menino que está sempre ligado aqui na gente. E também para o Batista Cardoso, que é irmão do nosso Jair Cardoso. Todos eles assistindo também, eles estão assistindo. Grande abraço a todos. Abraço aqui para o Aldo Lima, do setor Santa Genoveva, também deixou um recadinho carinhoso aqui para a gente. Moacir, que mora na Vila Pedroso, também está dividindo aqui com a gente essa audiência. E eu quero pedir para todos vocês que gostam da gente do TBC Esporte, acompanham aqui diariamente, continuem na audiência depois que o programa terminar, porque hoje a TV Brasil Central dá início aos debates com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. Esse início estava marcado para ontem, mas o candidato Maguito Vilela não pôde comparecer porque teve Covid e, em comum acordo com os outros candidatos, esse debate que seria realizado ontem foi transferido para o dia 12 de novembro. Então, hoje começa oficialmente a rodada de debates aqui na TV Brasil Central. A gente já tem o segundo grupo marcado e agendado para hoje, que é do Major Araújo, doutora Cristina, Thales Barreto e Samuel Almeida, que você vai acompanhar assim que acabar o TBC Esportes. Mas, por enquanto, fica aí que a gente vai para um rápido intervalo e volta já.